Abra comigo no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Nós estamos no fevereiro do Pentecoste, numa quinta profética, e o nosso ministério está fazendo 65 anos, esse mês e esse ano, para a glória de Deus. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração, a proporção que Deus colocou, eu quero ministrar a tua vida e a tua casa e a tua família. Todos acharam? Digo amém. Está escrito assim: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Põe a mão no seu coração, diga assim: Senhor Jesus. Não diga forte, nós estamos na quinta profética. Diga: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia para a minha vida e para a minha família. Tome assento louvando e glorificando o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. O livro do profeta Ageu, ele é um livro bastante resumido. É quase que só uma epístola, é quase que só uma carta. Ageu é levantado por Deus como um profeta urgente, oportuno. Ageu é levantado pelo Senhor mais ou menos nos anos 604 antes de Cristo, quando a nação de Israel estava sendo sitiada, destruída pelo rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor entrou em Jerusalém e destruiu todo o templo construído pelo rei Salomão. A Bíblia diz que Salomão fez aquele templo tão majestoso, tão lindo, tão maravilhoso. A Bíblia diz, irmãos, que aquele templo era a presença de Deus na terra. Eu me lembro que quando o rei Davi estava com o profeta Natã, ele falou: olha, Natã, eu quero fazer uma casa para Deus, eu quero fazer uma casa para o Senhor. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Natã fala para o rei: vive o rei para sempre, faça essa casa para que Deus possa habitar. E diz a Bíblia Sagrada que Natã vai para sua casa, e naquela mesma noite Deus fala para Natã: quem te falou, quem te autorizou a falar para Davi que ele vai construir casa para mim? Diga para Davi que ele não edificará casa para mim, porque a mão dele é manchada de sangue. Eu chamei Davi para guerrear, para luta, para peleja. E diz a Bíblia Sagrada que o profeta Natã disse: olha, diga para ele que da semente dele nascerá esse edificará casa para mim. Meus amados irmãos, a Bíblia diz que em Israel foi feito 2 templos em Israel. O primeiro templo foi feito por Salomão. A Bíblia diz que Davi não vai construir o templo, mas Davi tem a planta do templo. Davi tem um desenho do templo. Davi, ele não vai construir, mas vai ajudar quem vai construir. Davi não vai construir, mas vai ajudar quem vai construir. A Bíblia diz, irmãos, que Davi pega o desenho, a planta, e entrega para o seu filho Salomão. E diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que Salomão começa a construir o templo para Deus. A Bíblia diz, irmãos, que o templo era tão maravilhoso, tão lindo. O seu comprimento era de 27 metros de comprimento. De altura era 13,5 de altura. A sua largura era 9 metros. Todo no ouro por dentro e por fora. A Bíblia diz que dentro tinha a Arca da Aliança, 1,10 m de comprimento, 67 de largura e 67 de altura. Dentro da Arca da Aliança tinha 3 coisas: o maná,
a vara de Arão que floresceram e as tábuas da lei. E em cima da arca tinha um propiciatório, era a tampa e tinha 2 querubins. A arca da aliança simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus. A arca da aliança ficava no lugar santíssimo, lugar sagrado. Aonde eu estou aqui é um lugar santo, é um lugar sagrado. Aqui não pode subir qualquer pessoa. Aqui quem pode subir é qualquer pessoa. Aqui não pode subir qualquer pessoa. Tem que ser consagrado a Deus. A Bíblia diz que a arca da aliança só entrava lá o sumo sacerdote para oferecer sacrifício a Deus. E agora, irmãos, o templo de Salomão demorou 7 anos para construir. E no dia da inauguração, segundo as Crônicas, capítulo 7, segundo as Crônicas, capítulo 1, melhor dizendo, capítulo 7, versículo 1, vai dizer assim: acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória de Deus encheu a casa, ao ponto que o sacerdote não podia entrar dentro da casa do Senhor. Por quê? Porque a glória de Deus encheu o templo. No dia da inauguração, que Salomão inaugurou o templo, sabe o que Deus fez, pastor Isaac? A Bíblia diz que Deus derramou de uma glória tão poderosa, tão magnífica. A palavra hebraica vai dizer Shekinah. A glória de Deus derramou tanto naquele templo feito por Salomão. Ali Deus estava assinando embaixo que a presença de Deus estava naquela casa. Eu já quero liberar que essa noite nós estamos na quinta profética. A glória de Deus está sobre essa casa. A glória de Deus está sobre esse lugar. Eu tenho toda a certeza e convicção que essa noite será uma noite ímpar, que outra vez Deus derramará da sua glória e do seu poder. Quem acredita nisso, adore o nome do Senhor para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba, irmãos, que naquele dia, no dia da inauguração, a glória de Deus derrama sobre aquele ambiente. A presença de Deus é tão grande, tão maravilhosa, que o sacerdote não podia entrar, porque a glória de Deus encheu aquela casa, aquele templo. Queridos irmãos, agora o povo de Israel, eles perdem a direção de Deus. Eles perdem os preceitos de Deus. Está na Bíblia isso. Eles agora perdem a aliança. E o rei Nabucodonosor vem e destrói todo o templo, toda a estrutura de ouro, as bases. Mas a Bíblia diz que antes de ser destruído aquele templo, a glória de Deus sai daquele templo. E agora o rei Nabucodonosor vai, destrói, acaba com tudo, levando os utensílios santos e sagrados para a Babilônia. E agora o povo também levando o cativo. Eles ficam ali 70 anos sofrendo cativeiro e sofrendo tantas situações que havia naquela época. E agora, irmãos, eles lembravam do culto a Deus, de adoração ao Senhor do templo de Salomão. Só que agora não tem mais templo, não tem mais igreja, não tem mais casa para Deus. E agora eles estão agora na Babilônia, sofrendo tudo. E neste momento, irmãos, a Bíblia diz que o rei Ciro libera todos os israelitas para voltar. E agora eles começam, irmão, a construir um novo templo ao Senhor. O segundo templo feito por Zorobabel. E meus irmãos, nessa época ainda tinha gente que conhecia o templo feito por Salomão. E agora eles começam a construir um templo simples, modesto. Um templo, irmão, bem inferior ao templo de Salomão. Meus irmãos, eles estão desanimados, eles estão tristes, eles estão cabisbaixos. É neste momento de abatimento, é neste momento de desânimo, que Deus levanta o profeta Ageu com uma palavra profética, com uma palavra para levantar o ânimo daquele povo. Ele vai dizer: olha agora, ouvi agora Zorobabel, ouvi agora Josué,
Ouvi agora todo o povo de Israel. Quem dentre vós presenciou a glória do primeiro templo e vê essa e diga: nada significa, nada é. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Perceba, irmãos, que agora Ageu, levantado por Deus para levantar aquele povo sofrendo cativo. E é nesse momento, irmãos, que o povo começa a construir, pastora Cristiane, aquele templo, e começa a construir, e o povo está lembrando do templo de Salomão, o povo lembrando daquele templo majestoso, lindo. Mas, meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para os irmãos essa noite. Deus nos trouxe aqui nessa quinta profética para nos dizer que o que Ele tem para mim e para você é muito maior do que você imagina, é muito maior do que você pensa. Hoje, orando à tarde, eu chorei um período por uma família que todo mundo sabe a notícia, aqui em Tubiara. Aquele moço mata os 2 filhos e se mata. Nós vemos uma situação bem caótica. Você percebe como é que está vivendo o mundo, como é que nós estamos passando. E Deus está levantando a nossa igreja com uma voz profética. Deus está levantando a nossa igreja para que a gente possa entender os planos e os propósitos que Deus tem para conosco. Eu quero te convidar nessa noite para que você venha cultuar a Deus de todo o seu coração. Você venha se entregar diante de Deus a sua vida, porque eu quero te dizer essa noite, não tem sido fácil o que nós estamos vivendo. Satanás tem trabalhado para derrubar a igreja, para destruir a igreja, para acabar com nossos cultos. Deus está levantando uma geração de crentes que oram, que clama, que lê a palavra, que jejua. Esse tempo Deus está levantando pessoas para fazer a diferença. Eu tenho certeza que nessa quinta profética chegou gente aqui que veio debaixo de luta, debaixo de problema, de dificuldade, pensando em desistir, pensando de chutar o pau da barraca. Essa noite Deus me trouxe aqui para te dizer: a glória da segunda casa, ela será maior do que a da primeira. Pode ficar tranquilo, Deus tem algo para a tua vida. A Bíblia diz, irmãos, que a glória de Deus foi tão grande no segundo templo. A presença de Deus foi tão grande no segundo templo. A presença de Deus foi tão maravilhosa que eles agora estão tranquilos, satisfeitos. Por quê? Porque a presença de Deus é maravilhosa. A Bíblia diz, irmãos, que aquele templo também é destruído. E o rei Herodes destrói aquele templo, acaba com tudo. E lá hoje é a mesquita de Omar. Mas há uma profecia no livro de Ezequiel que a glória de Deus novamente descerá naquele lugar. E todo culto e toda adoração será celebrada ao nome do Senhor para sempre. Eu tenho certeza que naquele dia todos nós receberemos a presença de Deus sobre a nossa vida. A Bíblia diz de um homem que viu a presença de Deus tão forte. No livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 18, Moisés vê a presença de Deus, a glória. Ele fala: Senhor, me mostre a tua glória. O Senhor diz: Moisés, homem nenhum verá minha glória, porque dela permanecerá vivo. A Bíblia diz que Deus passou por trás e Moisés viu a presença de Deus. Nessa noite, Deus está mandando dizer para você: te envolva com a presença, te envolva com a graça, te envolva com a glória de Deus, porque Deus quer te encher, Deus quer te renovar, Deus quer habitar dentro de você. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Oh, glória a Deus. A presença de Deus é maravilhosa, a presença de Deus é grande.
A Bíblia diz, irmãos, que quando a glória de Deus desce sobre a casa, e a Bíblia diz que a presença de Deus é tão grande naquele lugar, que o povo não poderia ficar em pé. Por quê? Porque a presença de Deus é grande, é maravilhosa. Quando você entende que a presença de Deus é sobre a tua vida, você não consegue ficar em pé, porque ela te impacta, ela te renova. Essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te encher da minha presença, eu vou te encher da minha graça, eu vou te encher do meu espírito, eu vou te encher da minha glória, eu vou te encher da minha Shekinah. A tua casa será avivada pela presença de Deus. Na tua casa não haverá morte, na tua casa não haverá separação, na tua casa não haverá ruína, na tua casa haverá a presença, a glória de Deus sobre a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. O que eu acho tão interessante, que quando Salomão, pastor Lucas, acaba de orar, Deus derrama da sua glória. Eu quero te convidar nessa noite, você precisa voltar a orar, buscar a Deus, clamar o Senhor. Ele tem um desejo de ouvir a tua voz, Ele tem um desejo de ouvir o teu coração que está latejando, machucado, triste e cabisbaixo. Você tem que jogar tudo para Deus e falar para Ele. Ele é o teu bálsamo, é Ele que muda a tua vida, é Ele que transforma, é Ele que faz algo novo. Ele te trouxe aqui para te purificar, para te renovar. Saia daqui dessa quinta profética com a vida mudada, transformada. Deus te trouxe aqui para mudar o cenário da tua vida, da tua história. Quem acredita, adore o nome do Senhor para sempre. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. No livro de Ezequiel capítulo 1, Ezequiel vê uma roda rodando desse lado, uma outra rodando desse outro lado. Ele vê um monte de olho, e de repente ele vê os firmamentos, e de repente ele vê a glória de Deus que vem sobre ele. E quando ele vê a glória de Deus, ele cai. Capítulo 2 e versículo 1. E esta voz me disse: filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Deus está te levantando essa noite para que a glória dele seja manifestada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios. A tua empresa não vai viver isso não. A tua empresa vai viver o outro nível. A tua empresa será uma bênção. A tua empresa será abençoada por Deus. Quem acredita essa noite, eu estou profetizando nessa noite que a tua empresa dará um salto e o nome do Senhor Deus será glorificado para sempre. Isaías capítulo 60 versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Quando a presença de Deus nasce sobre a nossa vida, irmãos, não tem como ficar em pecado e ruína. Deus muda e Deus transforma. Essa noite é noite de transformação. Essa noite é noite de bálsamo. Essa noite é noite de Gileade. Deus te mudar a tua vida, Deus transformar a tua casa. Oh glória a Deus para sempre. A Bíblia diz, irmãos, que quando a glória de Deus encheu todo aquele povo, todos aqueles foram cheios da presença de Deus. Sabe o que mostra isso? É uma igreja que anda pela presença de Deus. Eu me lembro na Bíblia Sagrada que quando o povo estava no meio do deserto, a presença de Deus estava sobre ele. De dia, a coluna de nuvem, a presença de Deus em cima, a glória de Deus. De noite, o fogo, a tocha de Deus sobre a vida dele. E nessa, a Bíblia diz, irmãos, que a glória de Deus ia sobre o povo. O povo andava não pelos olhos, o povo andava pela presença de Deus. É a presença de Deus que leva você aonde você precisa. É a presença de Deus que leva você em qualquer lugar que você precisa. É a presença de Deus que te leva e que te traz. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: é a presença dele que está na tua vida, é a presença dele que está sobre você, é a presença dele que está sobre a tua casa, é a presença dele que te renova, que te transforma. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Oh glória a Deus, oh aleluia. A Bíblia diz, irmão, de um homem chamado o apóstolo Paulo.
ele vê as visões da parte de Deus. Ele diz: pastor Isaac, eu vi coisas inefáveis, que isso estou a dizer aos homens. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo foi no terceiro céu e viu a glória de Deus, a presença de Deus. Deus essa noite marcou esse encontro para mim e você entrar pela presença dele essa noite, e nós entrarmos e abrir o nosso coração e deixar Deus fazer algo maravilhoso sobre a nossa vida. Oh, bendito seja o nome do Senhor para sempre. Meus irmãos, eu estou aqui essa noite pelo milagre da parte de Deus. Hoje à tarde eu meditando, e de repente veio uma chuva, e eu falei para minha esposa: amor, fecha lá a janela. E ela demorou, e eu fui fechar. No que eu fechei a janela, o vidro estourou, irmão, no meu rosto. Paf! E aí a minha esposa: aconteceu alguma coisa? Eu falei: não. Irmão, e os meninos estavam para a escola, estava só eu e ela em casa, estourou tudo, irmão. Se você entender o mundo espiritual, irmão, que você está passando, você não entende. O mundo espiritual que vem nos rodeando. Eu estava em casa lendo a palavra, fui pegar roupa no varal para a esposa, junto com ela, por causa da chuva, e fui fechar a janela. Só fiz isso, o vidro estourou na hora. Mas eu estou aqui nessa noite para te dizer que a presença de Deus, ela é muito maior do que qualquer circunstância que nós passamos. Eu sei como você chegou aqui essa noite, pensando em desistir, pensando de sumir, pensando de acabar com tudo. Deus te trouxe essa noite para uma transformação, para um renovo. Muito obrigado. Deus te trouxe aqui essa noite para que a tua vida seja transformada, para que a tua casa seja transformada. Deus que te trouxe aqui para te dizer: eu te amo, filha, eu te amo, filho. Você está no melhor lugar, na casa de Deus, na presença de Deus. Eu me lembro perfeitamente, quando eu tinha de 13 para 14 anos, nós estávamos na igreja, orando, era numa manhã de sábado, adolescente, participando do grupo de jovens, e orando ali com os jovens, de repente, pastor Lucas Gouveia, eu lembro que a glória de Deus foi tão grande naquele dia, que marcou a minha vida. Eu fui enchido, cantor Marcos, da presença de Deus naquele dia, tão maravilhoso. E de lá para cá, tem 30 anos que eu sirvo a Deus, desde os 7 anos de idade. Eu nunca me afastei da igreja, eu não conheço o mundo, eu não sei como é o mundo. Eu sirvo a Deus, porque Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Eu gosto de sempre falar isso, porque Deus mudou a minha vida. Eu sou um milagre de Deus, irmão. Eu gosto sempre, quando eu vou ministrar, eu gosto de falar isso, porque tem pessoas novas aqui, e eu identifico, eu entendo por Deus, que Deus quer falar com alguém aqui, mesmo que seja com uma pessoa, mas Deus quer falar. Eu quero te dizer uma coisa, irmão, que eu tinha tudo para ser uma desgraça. O meu olho que vocês estão vendo aqui, ele não era aqui, ele era aqui. Eu tinha um câncer, da orelha à outra. Eu tinha tudo para ser o que não presta, porque lá em frente eu morava, era uma boca de fumo. Mas com 7 anos de idade, eu aceitei a Jesus. Com 7 anos de idade, eu fui para a igreja. E eu lembro perfeitamente, isso aqui é para os irmãos entenderem. Dos 7 a 15 anos de idade, eu não sabia ler nem escrever. Eu sou um milagre de Deus, irmão. Às vezes os irmãos vê, tanto na televisão, no YouTube, internet, de pessoas que pregam e falam que é um milagre. Eu congrego aqui em Vila Nova, vai fazer quase 10 anos, eu amo esse lugar. Sou fiel ao nosso pastor presidente, à liderança, fiel à igreja. Eu amo estar aqui, porque quando eu cheguei aqui, só Deus sabe como eu cheguei, mas a minha esposa, passando por dificuldade, por luta. Deus é tão bom nesse lugar na minha vida, vocês não imaginam.
Vocês não têm noção tanto que Deus tem me abençoado aqui. Eu tenho sido honrado por Deus neste lugar. Isso é pela fidelidade de Deus. Eu, quando vim para cá, para as quinta-feira profética, eu gosto de ficar sentado adorando, ajudando o pastor Lucas, porque o meu prazer está em ajudar, em abraçar a obra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, com 7 a 15 anos de idade eu não sabia ler nem escrever. Uma pobreza, uma dificuldade em São Luís do Maranhão. Uma luta, os irmãos não têm noção. Morava na minha casa dos meus pais, 14 pessoas em 3 cômodos, 14 pessoas. Deus mudou todo o cenário da minha vida. O meu pai era alcoólatra, meu pai era prostituto. Meu pai vivia traindo a minha mãe, meu pai. Mas um dia, eu orando, adolescente, para Jesus salvar minha mãe, meus irmãos e meu pai. Aí depois, Jesus salva minha mãe e meus irmãos. E começamos a orar pelo meu pai, orando pelo meu pai. E de repente, meu pai também aceita Jesus. O meu pai, que era um homem brabo, ignorante, nojento, terrível, ele muda a vida dele e hoje ele tem medo da minha mãe, pastor Isaac. O meu pai tem medo da minha mãe. Só para você ver como é que é. Deus mudou toda a vida, a nossa casa. Uma casa de barro, hoje lá é uma casa de tijolo, uma casa grande de 3 quartos. Hoje todo mundo é crente, serve a Deus. Meu pai é homem, líder de liderança de varões. Minha mãe é mulher do círculo de oração. A nossa casa foi mudada. E eu cheguei aqui em Goiânia com 15 anos de idade, não sabia ler nem escrever. E eu de repente fui ao hospital fazer um exame. E lá no exame detectou um caroço. E eu fiz uma ressonância magnética, detectou um tumor do tamanho de uma laranja. E eu lembro que era no culto igual a esse, quinta profética, só que lá era quinta da vitória. Deus tomou o pastor lá, muito usado por Deus, e falou: meu filho José Carlos, eu serei contigo naquele hospital. Irmãos, era na quinta, na sexta eu tinha que ir para o hospital me internar, sozinho, porque minha mãe teve que voltar para São Luís, porque ela tinha que ficar só 2 dias, porque tinha um Ageu Marcos, que ele era pequeno e ainda amamentava. Eu estou falando isso aqui, irmão, porque tem pessoas aqui que Deus está me dizendo para me falar isso aqui, porque Deus sabe o que você está vivendo. E de repente, irmãos, eu falando aquilo, a minha mãe volta para São Luís do Maranhão, e o médico deixou: olha, dona Maria Lúcia, eu vou assinar aqui para a senhora, mas lhe dizendo uma coisa, essa cirurgia é muito perigosa para o José Carlos. A senhora tem que assinar aqui, eu vou assinar, mas a senhora tem que assinar. Ele pode ficar deficiente mental, pode ficar cego do lado direito, pode vir morrer, irmãos. Eu com 15 anos de idade, sem saber ler e escrever. Fizemos a cirurgia na sexta-feira. No sábado, que eu levanto, cirurgia longa, eu levanto pedindo para tomar água. E o médico pergunta: você está sentindo alguma dor? Não, ele disse: olha, ninguém nunca acordou de cirurgia no crânio, do tamanho da tua cirurgia, sem tiver dor. Você é o único aqui. Eu falei: não, Deus está neste lugar. Era para me ficar 3 dias na UTI. Para ficar 3 dias na UTI, eu fiquei somente 1 dia na UTI. Depois de 2005 a 2009, eu termino meu ensino médio. Aprendi a ler e escrever, lendo a Bíblia. Depois eu fiz teologia. Eu estou te dizendo que Deus mudou a minha vida. O que era para ser morte, o que era para ser desgraça, Deus me deu vida, e vida com abundância. E vida com abundância. É tão maravilhoso o pastor Isaac, que quando Salomão fez aquela casa para Deus, ele precisou de gente para construir, precisou de gente para fazer a estrutura, tudo ali. Olha o que Deus está dizendo para mim. Ele precisou de pessoas para trabalhar naquele tempo. Ele precisou de pedreiro, de encanador. Ele precisou, pastor Lucas, até de pintor para pintar lá. Deus está dizendo com alguém aqui: eu estou mudando o cenário, eu estou mudando tudo na tua vida. Fica de pés, irmão. O Senhor, você trabalha de quê? Deus está dizendo que esse ano será o ano profético. Você lembrou que eu falei aqui de pintura? Deus está dizendo que esse ano será o ano que Deus vai mudar o cenário da tua vida.
Deus vai fazer grandes coisas na tua casa. Você pode ficar tranquilo. Deus sabe da onde. Vem cá na frente, mas a tua está. Hoje todo mundo vê você bonito, arrumado, mas ninguém sabe de onde você veio. Você passou por várias situações, Deus está me dizendo. A tua vida não foi fácil. Você foi muito humilhado, porta fechada. Tudo na tua vida deu errado. Mas Deus te deu oportunidade para ser abençoado. Diga se eu estou falando a verdade ou mentira. Verdade, verdade. Se prepara para que esse ano, olha para mim, será o ano que Deus vai mudar o cenário da tua vida em todas as áreas. Escute, escute, mas seja fiel a essa casa, ao nosso pastor presidente, porque eu estou vendo você aumentando de nível ministerial dentro dessa casa. Deus vai te proporcionar coisas grandes para a tua vida e para a tua casa. Pastor Isaac, dá um abraço nele aqui, pastor Isaac, que Deus está selando. Alabai, Akanda, Orabarrasi. Oh, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé nessa hora, querido. Vamos ficar de pé. Eu quero clamar por você nessa hora. Eu quero clamar por você. Eu quero clamar pela tua vida nessa hora. Eu quero clamar pela tua casa. Eu quero clamar por você nessa casa. Eu quero te convidar, você aqui na frente. Você que entrou aqui nessa quinta profética, pensando que tudo na tua vida vai dar errado. Deus me trouxe para te dizer essa noite que a tua casa será mudada e transformada pela presença de Deus. Eu quero te convidar aqui no altar. Eu quero clamar pela tua vida. Eu quero clamar por você. Venha. Isso. Pode vir. Pode vir. Isso. Vem. Isso. Pode vir. Isso. Vem. Isso. Vem. Eu estou vendo vocês duas vindo aqui, essas duas senhoras. Mas o milagre é para essa mulher aqui. Essa mulher que bate. Deus está me dizendo que a saúde dela não está bem. O Senhor está me dizendo que a saúde dela está debilitada. Olhe para mim, meu amor. Olhe para mim, meu amor. Eu nunca vi a senhora. É a primeira vez que eu estou vendo a senhora aqui. Só que Deus está visitando a sua saúde agora. A senhora já foi no médico, está fazendo exames. É isso? E o que o médico falou não foi coisas boas. Mas o médico dos médicos está essa noite aqui. Olha para mim. Quando a senhora veio de lá para cá, vindo até o altar, eu via como se fosse um anjo de Deus lhe trazendo. A senhora está muito preocupada. A senhora colocou esse brinco lindo, maquiagem, batom. A senhora está toda linda. Mas lá dentro, não. A senhora está debilitada. A senhora está machucada. Essa noite Deus vai mudar a sua vida. Essa noite Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. A senhora está ouvindo de um homem de Deus que eu tenho somente uma esposa, mulher séria. Eu não brinco com as coisas de Deus.
Eu tenho compromisso com Deus e com a minha esposa. Leva as coisas de Deus muito a sério. Deus vai mudar o cenário da tua vida essa noite. A senhora pode subir aqui em cima, pode subir aqui, pastor Lucas. Sobe aqui em cima nesse altar. Orabacanda, alabaia, sai. Orabacanda, arabachanda. Espírito Santo de Deus. A senhora está fazendo qual exames? Eu fiz exames cardíacos e estou com um problema no quadril. A senhora está com problema no quadril. Sim, A senhora já me viu alguma vez ou a primeira vez? primeira vez. Primeira vez. Eu estou aqui às quintas-feiras ajudando o pastor Lucas. Eu quero dizer uma coisa para a senhora. Deus, ela é o que sou? Irmã? Deus vai fazer um milagre na senhora. A senhora crê?